Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu sou o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games e Informática da unidade de Diadema da Evolutime. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fluxograma e desenvolvimento de games, né? Como que esse método de utilizar um fluxograma, algo que seria focado mais para organização de empresas e coisas do gênero, pode ser muito bem utilizado e empregado na construção de games, né? Então, em primeiro lugar, da aula a gente tem que conversar sobre o que é um fluxograma, né? O que seria isso, afinal de contas? Bom, fluxograma é uma representação gráfica de um procedimento, problema ou sistema, cujas etapas ou os módulos, né, os processos, eles são ilustrados de forma encadeada, por meio de símbolos geométricos interconectados, ou seja, uma escolha ou uma ação ela vai causar uma reação. Isso seria basicamente um fluxograma, por isso que ele tem esse nome, né? É um fluxo, né? Então é algo contínuo, ok? Como é que a gente aplica o nosso fluxograma dentro do nosso projeto? Então a gente pode utilizar o fluxograma de diferentes maneiras, né? Tem diferentes modos a gente poderia estar utilizando o fluxograma aí dentro do nosso projeto de game. Como, por exemplo, para estruturar a narrativa, ou seja, na construção do roteiro, por exemplo, mostrar quais são os pontos por onde o personagem ele tem que passar, quais são os processos então que o jogador ele tem que realizar para conseguir finalizar o jogo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Não sei se vocês já jogaram o jogo o Zelda, né? O Ocarina of Time. Então ali ele tem um certo processo. Então o Link ele tem que ir para tal lugar, depois para tal lugar ele tem que fazer tal escolha, né? Ele tem que ir para outro. Então a gente vai fazendo esse mapeamento, né? De para onde nosso personagem vai. Uma outra opção e uma outra forma da gente entender também o que é um fluxograma seria mais próximo dos jogos de hoje. Hoje o fluxograma ele é indispensável nos jogos que a gente tem de mundo aberto e que a gente tem trabalho com escolhas, né? Vamos pensar aí no The Witcher 3, por exemplo. No The Witcher 3, se o Geralt, né, ele faz determinada ação, vamos dar um exemplo, ele é chamado para uma determinada missão, e aí você, jogador, ele fala, eu não quero fazer essa missão. Vai ocasionar uma consequência. Então o fluxograma ele trabalha dessa forma, de preferência com duas opções, ou sim ou não, se você quer fazer isso ou aquilo, ou não quer fazer, e quais são as consequências dessa sua escolha, né? Então seria mais ou menos isso, tá? Essa seria a ideia de um fluxograma, então. Com o fluxograma, a gente também consegue aí estruturar, além dessas opções de escolha do nosso personagem, consegue também colocar o que ele vai falar dentro de uma conversa. Para quem já jogou GTA, para quem já jogou alguns jogos assim, que tem uma narrativa bem extensa, sabe que tem ali algumas opções de fala, né? No The Witcher mesmo, voltando esse exemplo, a gente tem ali algumas opções de fala, de coisas que o personagem pode responder, e de acordo com aquilo que ele fala, o enredo ele muda. Né? Ele pode ter finais diferentes. Então, essa é a ideia do fluxograma. Né? Se o personagem ele começa a optar por determinadas escolhas, ele vai sendo guiado para determinado final. Né? Agora, isso então vai ser interessante para a gente começar a trabalhar com essa ideia de múltiplos finais, a ideia também de mundo aberto e a ideia também de reação e consequência. Um outro jogo que eu posso indicar para vocês pesquisarem um pouco e verem como é que isso funciona, esse esquema de escolhas, é o jogo Detroit, né? Become Human, né? Um que saiu recentemente para os consoles PlayStation 4. Eu não tenho certeza se saiu para computador, acho que não tenho certeza, mas enfim, esse é um jogo que trabalha basicamente com essa questão de escolha, né? Então, para trabalhar com isso, eu preciso de um fluxograma para entender quais são os processos que o personagem ele vai passar, dependendo da escolha que ele tomar em determinada ocasião, beleza? Aqui a gente tem um exemplo então bem básico de fluxograma, né? Que seria mais ou menos assim: qual videogame comprar? Aí ali tem o início do nosso fluxograma, que seria: você gosta de videogames? É uma pergunta. E aí você vai ter as duas opções, a decisão, né? Ou sim ou não. Se a sua decisão for não, vai acontecer tal coisa, que seria esse balãozinho aí da direita escrito compre um PC então. Se você não gosta de videogame, você pode comprar um computador. Agora, se você gosta de videogame, aí vem mais uma outra decisão que você tem que tomar.
Você tem amigos? Sim ou não? Né? Se você não tem amigos, então compra um PlayStation 3. Né? Agora, sim, eu tenho amigos. Aí já vai mais para uma outra decisão. Tá vendo que vai encadeando outros finais? Então, esses amigos, eles são reais ou virtuais? Eles são reais, então você compra um Wii. Eles são virtuais, então compra um Xbox. Então tá vendo como eu tenho várias opções de finais diferentes, né? Essas bolinhas seriam basicamente os finais do meu fluxograma, e de acordo com as minhas escolhas, eu vou ter finais diferentes aí dentro do meu fluxograma, certo? Então seria basicamente isso. Quais são os símbolos usados aí em um fluxograma? A gente vai ter aqui do lado esquerdo, eu tenho uma lista, né, na vertical aí, de alguns desenhos que a gente pode estar utilizando no nosso fluxograma. A gente tem esse quadrado, ou poderia ser de repente um círculo mais ovalar, né, mais oval, que poderia marcar o início e o fim do nosso fluxograma. Esse seria o mais recomendado, usar um círculo meio oval para começar ou finalizar o fluxograma. Né? Nesse caso aqui está mostrando o desenho de um quadrado, meio arredondado nas pontas, mas a ideia mesmo, ideal seria um círculo, beleza? Para começar e para finalizar. E as etapas? Bom, as etapas aí sim elas vão ser sempre representadas por um quadrado, né? Um retângulo, certo? Os conectores são uma setinha que indicam para onde vai cada ação ou cada solução que você localizou, né? Com cada escolha que você teve. A decisão, sempre quando chegar em um momento de decisão, a gente vai utilizar um losango, né? Que seria esse símbolo aí que tem no meio da bandeira do Brasil, né? A gente também aqui uma bolinha que a gente pode linkar um fluxograma, mas nem sempre vai ser esse símbolo também, podem ser outros. Então a gente dá um exemplo. Esse aqui, esse fluxograma que vocês estão vendo aí no vídeo, esse que está na tela agora, ele é um fluxograma. Então vamos supor que ele escolhe aquele final 1 lá. Ele chega naquele final 1 que está lá em cima, aquela bolinha no final desse fluxograma. Quando ele chegar ali, vai encadear um outro fluxograma, então eu poderia linká-lo com outro tipo de escolha, né? Então, de repente, tudo aquilo ali, aquela primeira parte desse desenho, desse fluxograma, seria de repente o personagem conversando com um NPC, com um personagem não jogável do jogo, para pegar de repente alguma missão. E aí, quando ele termina por definir ou por escolher aquela missão, ele vai para um outro fluxograma. E aí, nesse outro fluxograma, vai ter outras opções que o personagem ele pode escolher para completar essa missão ou não. Beleza? Então, a gente vai ter essa bolinha para linkar. A gente também tem o de entrada e saída, né, que seria a entrada, de repente, de algum personagem, de alguma outra condição ou situação. E tem também o de documento. Esse a gente vai utilizar mais quando a gente está falando de fluxograma para empresa. Mas, como a gente está linkando os dois, né, falando que esse tipo de ferramenta, o objeto, pode ser utilizado tanto no meio empresarial quanto para uma construção de um jogo, então eu acho importante vocês saberem, quando vocês se depararem de repente com o fluxograma mais para frente, o que é o que, né? O que representa cada símbolo, tá? Geralmente é um padrão, isso sempre vai ser utilizado, independente de qual mídia vocês estão utilizando, né? Aqui a gente tem um exemplo de um fluxograma completo. Isso aqui é um jogo de shooter, né? Um jogo de tiro. Então aqui vocês podem observar que eu tenho vários fluxogramas diferentes. Aqui seria de repente fluxograma para cada missão. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eles estão separados por cores, né? Então tem um fluxograma ali que é uma cor um pouco mais por salmão, tem outro ali que é mais violeta, outro que é mais azul, e todos levam ou tem que tentar levar pelo menos para o mesmo lugar, que seria o final, né? Que seria aquela bolinha vermelha que está escrito end ali, que seria o final. Ou o personagem ele vai acabar morrendo ou ele vai chegar de fato e completar a missão, certo? Esse fluxograma, eu sei que ele está pequeno aqui, eu coloquei ele um pouco maior para vocês conseguirem ver. Não dá para ler, né? Porque está em inglês, todas as alternativas dessa imagem, mas é só para vocês terem uma ideia. Então ali mostra onde começa o nosso start, né? Ali onde começaria o jogo. E todas as escolhas, todas as alternativas de opções em situações que o personagem ele pode escolher, que o jogador pode escolher, né? Pelo personagem, para tentar chegar ali no final. Beleza? Legal. Bom,
Uma outra forma de vocês entenderem bem sobre o fluxograma, de como é que eles funcionam, são os livros-jogos, né? O que é um livro-jogo? Um livro-jogo ele é um livro onde cada página ele vai te dar uma situação, né? Então vamos supor que você é um herói que entra dentro de uma masmorra e aí você tem que pegar um tesouro X e sair dessa masmorra. Então, na primeira página ela indica assim: o herói chega em determinada cidade e aparece sei lá, um sábio, sei lá, alguém querendo conversar com ele. Você quer falar com o sábio? Aí vai ter opção sim ou não. Se você optar pela opção sim, você vai pular as páginas até a página, um exemplo, 15. Se você não quiser falar com ele, você vai para a página 86. Aí você fala, eu vou falar com ele, então eu vou escolher o sim. Então você vai lá e procura a página 15. Na página 15 vai ter a solução daquele problema. Então vai ter o que ocasionou se você escolheu sim. Então, chegou no 15, vai ter lá a opção. Você conversou com o sábio e ele disse que sabe onde está o tesouro e que ele tem um mapa para o tesouro. Você decide aceitar a ajuda do sábio? Sim ou não? Aí de novo vai ter mais uma decisão. Se sim, pule para a página 2. Se não, vá para a página, sei lá, 27, um exemplo. Então funciona mais ou menos desse jeito, também com base em fluxograma, né? Então o jogador ele vai abrir uma página que vai apresentar uma situação com duas ou mais possibilidades aí de escolha, e cada escolha ela vai representar uma página do livro ou uma parte ali do livro para onde o jogador ele tem que ser redirecionado de acordo com as escolhas dele, certo? Aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando para vocês os links para para o download de 3 livros-jogos, tá? Não são necessariamente esses que estão aí na imagem, tá? Mas são alguns livros-jogos para vocês testarem. Para você jogar um livro-jogo, você só vai precisar de um papel, um lápis ou uma caneta e 2 dados, né? 2 dados de 6 lados. Se você não tiver esse tipo de objeto, um tipo de coisa em casa, você pode usar algum aplicativo que simule um dado, né? Tem aplicativos aí de celular que são bem levinhos e que você consegue simular. E também no Google, vocês também conseguem, lá no Google tem aqueles easter eggs, né, do Google. Se você digitar lá Roll a Dice, né, ROLL A depois do espaço, né? É ROLL espaço A espaço Dice, DICE. Se você digitar isso no Google, ele vai apresentar para você o desenho de um dado e aí você pode ir lá rolar o dado no próprio Google, no próprio navegador. Então você vai precisar de basicamente isso para jogar um livro-jogo, né? Por que eu estou insistindo tanto no livro-jogo? Porque é isso que vocês vão fazer para mim. Hoje essa aula não vai ser tão longa, porque não tem tanto segredo, tá? Então o que vocês vão fazer para mim como atividade prática, que deverá ser entregue até o dia 7/3, tá? Essa atividade já tem que ser entregue até o dia 7/3, até a próxima aula. O que vocês têm que fazer para mim? Vocês vão baixar algum desses livros-jogos. Se vocês quiserem baixar todos, podem baixar, ou se vocês quiserem só aquele que você acha mais interessante, também. Eu recomendo vocês baixarem todos e aí vocês veem qual que vocês gostam mais. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão testar esse livro-jogo. Garanto que vocês não vão demorar muito, não leva tempo. Não é um livro de fácil, você não precisa ficar lendo lá sem parar, não é uma história. É um joguinho mesmo. Então vocês vão testar esse livro-jogo, vão tentar jogar ele aí. O livro provavelmente ele vai te mostrar, te dar algumas regras, te mostrar como é que joga. E depois que vocês jogarem, vocês vão desenvolver para mim um fluxograma. Um fluxograma do jogo que vocês escolheram, mostrando onde que o jogo começa, coloca um quadradinho, onde é que começou o jogo, né? Como é que foi que a história começou, qual foi o primeiro tipo de escolha que vocês tiveram que fazer, essa escolha que vocês tiveram, que vocês tomaram, levou para onde e por aí vai, beleza? Então vocês vão criar esse fluxograma, ok? Então coloca lá, um quadradinho, coloca um quadradinho ou um círculo meio oval. Se vocês quiserem pode fazer um quadrado mesmo, não tem problema. Então você coloca lá, o personagem começou em lugar X. Dali apareceu a situação Y e eu tive que escolher entre sim ou não para isso. Eu escolhi o sim e fui parar aqui. Se eu escolhesse o não, ia parar ali. Então vocês vão criar meio que um mapa até o final
do personagem de vocês morrerem e tal. Vocês vão ver que nesses livros-jogos é muito fácil do personagem ele morrer. Muito fácil mesmo, assim. E não leva muito tempo também pra jogar. Vocês vão gastar no máximo, aí no máximo 30 minutos em uma partida de um livro-jogo. É bem curtinho, mas é bem divertido também. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo links para alguns canais, alguns vídeos que falam também sobre livros-jogos, porque eu acho que é uma boa forma de vocês aprenderem um pouco sobre essa cultura que é tão legal. E ainda é muito presente hoje no Brasil e ao redor do mundo, tá? Uma outra referência aí que a gente vai encontrar de livro-jogo, principalmente no mainstream, né? Seria o filme Bandersnatch, que está na Netflix, né? Eu acho que talvez você já tenha jogado, já visto esse filme, enfim. Que ele é um filme interativo onde você pode escolher em alguns momentos ali você tem as escolhas do personagem, né? Ele vai ter duas opções ali e aí você escolhe alguma das duas opções e tal, e tem vários finais. É a mesma coisa, é a mesma lógica do fluxograma, beleza? Então, galera, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês vão baixar novamente como atividade, né? Baixar aí alguns dos livros-jogos que estão aí na descrição do vídeo. Vão jogá-los, testá-los, né? E vão montar para mim um fluxograma daquilo que vocês puderam pegar, captar ali na essência do jogo. Beleza? Qualquer dúvida, já sabem, é só me chamar, me mandar aqui uma mensagem, foto, não sei, como vocês preferirem. Assim que vocês terminarem de ver esse vídeo, eu quero que vocês me deem um ok lá no grupo, porque eu vou entender que vocês viram essa aula de hoje. Então, terminou de ver o vídeo, dá um ok lá no. Me manda um ok, só um ok mesmo, lá no grupo. Não é pra mim no pessoal, não é no. É mandar no grupo, porque lá no grupo tá o pessoal da coordenação para ver que vocês realmente estiveram presentes, beleza? Então no grupo dá um ok lá para mim identificar que vocês viram a aula e eu consegui lançar a presença de vocês. Beleza, galera? Então é isso, vou ficando por aqui. A gente se vê muito em breve. Se cuidem. Tchau, tchau.